programação do canal. Todos os dias, postagens diversas para todos os gostos. Programação: abertura, citações de escritores, 3. Curiosidade, reportagem e comentários, divulgação e fechamento. Oi, amores, amorecos e amorões. Hoje o quadro é citações, e no quadro citações a gente sempre vai ter citações de pensamentos de pessoas, né, de várias pessoas, que nos trazem alguma reflexão, também dicas de livros. É um quadro que eu gosto muito, porque eu posso trazer aqueles pensamentos que a gente lê por aí, né, e refletir sobre eles, o que a pessoa quis dizer sobre determinada coisa, né, gente? E então é isso, gente. Ficamos aqui com o quadro Citações. A única maneira de lidar-se com o mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a sua própria existência seja um ato de rebeldia. Nessa primeira citação, a gente pode ver, né, que Albert Camus ele falou que a única maneira, né, de lidar com o mundo, né, sem liberdade é a rebeldia. Né? Assim, resumindo o pensamento dele, que não tem como não existir rebeldia no mundo onde a nossa liberdade ela é exprimida, ela é impedida de existir. Né? Aonde há uma repressão da liberdade, haverá rebeldia, porque o ser humano ele nasceu para ser livre, para ser ele mesmo, para fazer o que ele gosta, para pensar como ele pensa, para existir como ele é. A liberdade de expressão não dá direito de insultar o próximo. Nesse segundo pensamento, ainda falando sobre a liberdade, que é uma coisa que a gente precisa muito e um assunto muito atual, né? As políticas do mundo inteiro tentam, às vezes, tirar a liberdade dos indivíduos dentro de uma região, de um país, né? E aí o Papa Francisco, né, que partiu há pouco tempo, nosso querido Papa Francisco, nós amávamos, nós de qualquer religião, né? A gente amava muito, simpatizava com as ideias dele. Ele fala, né, que a liberdade de expressão não dá direito de invadir, né? De insultar, na verdade, invadir não, gente, desculpa, de insultar, né, o próximo, né? Que a gente não pode usar a nossa liberdade de expressão, que também é uma liberdade, para insultar. Então, até a liberdade, gente, às vezes tem uma linha de que não pode ser invadida, que não pode ser ultrapassada, né? A gente tem que saber o que fala, como fala e por que fala, né? Às vezes nós falamos coisas que não precisa, né? E aí a gente machuca um ser humano à toa, sem problema nenhum, né? Sem necessidade alguma, na verdade. Então, achando que isso não vai ferir o outro, né? O fascismo fala o tempo todo sobre corrupção. Fez isso na Itália em 1922, na Alemanha em 1933, no Brasil em 1964. Ele acusa, insulta, agride como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso comum, um sociopata que faz carreira na política. Norberto Bobbio. Esse terceiro pensamento que eu separei para esse quadro, Citações de hoje, fala muito sobre o fascismo, uma palavra muito usada na internet, muito usada nos dias atuais, por conta da política atual que a gente vem presenciando, né, no nosso país, o Brasil, né? E aí eu trouxe escrito aqui, sabe, as minhas anotações, né? Bonitinha, né, para eu trazer para vocês. O Norberto Bobbio, ele fala sobre o fascismo, colocando que o fascismo ele faz corrupção, né? Que na Itália em 1992 ele fez isso, na Alemanha em 1993, né?
e no Brasil em 1964, e o fascismo queria invadir o Brasil atualmente, né? O nazifascismo. E a gente sabe que vinha através de um golpe, né, militar, através de todo um enredo que não aconteceu graças ao nosso bom Deus, né? Graças a nossos autoridades que impediram, né, que isso realmente acontecesse, e realmente não houve campo para que o golpe acontecesse e o nazifascismo voltava em terra brasileira, né? Porque a gente sabe que a ditadura militar não foi uma coisa bonita. E ainda salpicada de nazifascismo, pelo amor de Deus, né, gente? Nós não queríamos isso para o nosso país, né? E Norberto Bobbio fala isso, né? Que o fascismo, ele acusa, ele insulta, ele agride como se ele fosse puro. E ele já matou muita gente. E ele já roubou muitos tesouros. E ele já destruiu muitas ideias lindas que existiam no mundo, né? Ele já sacrificou muitos grupos que existiam, né? Então, a gente tem que lutar contra esse fascismo, sabe? Que esse fascismo não volte mais no mundo. O mundo não merece mais isso, né? Até hoje nós temos guerra no nosso planeta. E o nosso planeta não merece mais isso. Nós não merecemos mais isso. Não é mais época de fazer guerra. Nós estamos em 2024. Né? Nós temos informações de tudo. A tecnologia evoluiu, tudo evoluiu. A mente humana, ela tem que evoluir também. A mente humana, ela tem que entender que nós não podemos mais fazer guerra, né? Fica lá Israel com faixa de Gaza, fica a Rússia com a Ucrânia. Nós não queremos mais isso. E o fascismo é uma guerra muito triste, né? Ele traz um cenário político muito triste. Então nós não queremos mais isso, né, gente? Então eu estou aqui, né, falando para vocês isso e trazendo para esse programa nosso, né, que esses três pensamentos, essas três citações, para que a gente reflita e melhore um pouquinho mais na vida. E aí, qual o seu livro preferido? É o próximo assunto de citações. Terapeuta holística integrativa quântica é a Marcela Beatriz de Souza. Entre em contato.